formada pela união indissolúvel dos estados do DF e do município, constitui-se em Estado democrático de direito e possui como fundamentos. Pessoal, olha só, primeiro ponto importante, a gente, logo no caput da cabeça do artigo 1º, importante a gente fazer algumas separações aqui, tá? A República Federativa do Brasil. Importante dizer para os senhores sobre a República Federativa do Brasil e os entes federados que nela compõem. Os entes federados que compõem a República Federativa do Brasil, os entes federados são a União, o Estado, o DF e o município, tá? Importante a gente fazer essa separação para conseguir compreender qual deles possui autonomia e qual deles possui soberania. Lembrando que o único que possui soberania é a República Federativa do Brasil, o Estado soberano. Então, o Estado soberano, ela possui soberania. E os entes federados, a União, o Estado, o DF e o município, elas possuem autonomia. Essa autonomia é autonomia de autogoverno, autolegislação, autoadministração. Lembrando que, como exceção, o nosso chefe de governo do Estado-Maior, que é o presidente da República, quando ele atua no Brasil, ele atua como chefe de governo. Então, quando ele atua no Brasil, o nosso presidente da República, quando ele atua no Brasil, ele atua como chefe de governo. Nesse momento, representando a União, representando a República Federativa do Brasil. Nessa ocasião, como chefe de governo, aqui ele possui a autonomia, porque ele está representando o Brasil pela União. Autonomia. Agora, como exceção, a União, quando o nosso chefe do Estado-Maior da União, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, quando ele vai representar o Brasil fora do Brasil, tornou estrangeiro, quando ele representa o Brasil no estrangeiro, ele atua como chefe de Estado. Nesse caso, a União possui soberania. É a única hipótese. Ele representando o Brasil fora. Então a União representa, ele representando a União possui soberania. É a única exceção. Fora isso, os entes federados, eles possuem autonomia. Então, logo no início, já é importante a gente já fazer essa diferenciação, essa informação, trazer esse tópico, porque lá no artigo 18, quando a gente estuda a repartição das competências, tem a competência de cada ente federado. E existe a competência exclusiva da União, existe a competência privativa da União, que pode ser delegada aos estados e ao DF. Existe a competência comum, que é entre os municípios. Aqui é município. União, Estado, DF e município. Competência comum entre o município e a competência concorrente também da União. Ela pode ser delegada. Então é importante a gente fazer essa diferenciação. Que essa República Federativa do Brasil, ela é formada por esses entes federados. Esses entes federados possuem autonomia. E a República Federativa do Brasil possui soberania. Indissolúvel. Indissolúvel. Constitui-se em Estado democrático de direito. Então, no conceito estruturante, existem as classificações de como é formado a nossa forma de Estado, como é formado a nossa forma de governo, como é formado o nosso sistema de governo. E como é formado o nosso rei
de governo. Então, muito obrigado, senhor. Então é importante a gente fazer essa diferenciação desse conceito estruturante, porque aqui você tem que levar para o resto do seu estudo, quando você vai estudar a Constituição Federal. Então olha só, aqui é um mnemônico, tá? A nossa forma de Estado, fora FE, é federação. A nossa forma de governo é o quê? República. Republicano. O nosso sistema, ele é um sistema, qual que é o adotado? Presidencialista. E o nosso regime de governo é um regime democrático de direito. Está aqui no artigo 1º da Constituição Federal. Regime democrático de direito. E nesse democrático de direito, ele vem falando no artigo 2º, que todo o poder emana do povo, que o exerce através dos seus representantes eleitos ou diretamente nos termos da Constituição. Esse diretamente, nos termos da Constituição, está dizendo para a gente que o nosso Estado é um Estado democrático de direito, onde o poder está com a gente, mas a gente elege os representantes para nos representar. Por isso o Estado democrático de direito. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio dos seus representantes eleitos. Eleitos por quem? Pela gente. Então, se está reclamando aí que o Brasil está dessa maneira, não reclama não, porque a culpa é nossa. Ah, mas eu não votei em tal pessoa. Tá, mas quem manda somos nós. E é a gente que coloca eles no poder. Então, se está do jeito que está, tem como mudar. Mudando através das eleições, colocando os representantes certos no poder para fazer mais pelo povo, que é o nosso. O poder está com a gente, através deles que lá nos representam. Então, o Brasil adotou a semi-participação semi-indireta, porque é tanto de forma direta, diretamente, e isso a gente encontra no artigo 2º, quanto de forma indireta, aí isso a gente encontra lá no Poder Executivo, ou indireta, através dos meios lá do artigo 15, vem dizendo para a gente que a gente também pode exercer a nossa democracia através de um plebiscito, de um referendo, de uma iniciativa popular. Esse conceito estruturante aqui, você vai levar para o seu estudo. Então você tem que saber. Você tem que decorar isso daqui. Fores fe, fogorê, se espre, redê. Fores fe, fogorê, se espre, redê. Desses aqui, qual ou quais está inserido lá no artigo 60, parágrafo 4º, que não pode ser abolido da Constituição. Então, dá-se o nome de cláusula pétrea. Qual deles? Hã? Quem falou? Perfeito. Nossa forma de Estado, ela é uma cláusula pétrea. Cláusula pétrea não pode ser abolida da Constituição. Então, a nossa forma de Estado, ela é uma cláusula pétrea expressa. Consta lá no artigo 60. Não pode ser abolida da Constituição. Então, há de se saber também quais são as cláusulas pétreas. Artigo 60, parágrafo 4º. Alguém poderia me dizer quais são as outras 3 cláusulas pétreas? Forma de Estado é a primeira. Forma de Estado, federação. Direitos e garantias individuais e coletivos, artigo 5º. É uma outra cláusula pétrea. O voto secreto direto
universal, periódica. É uma outra cláusula pétrea. E a separação dos poderes, ó, nós vamos estudar daqui a pouco. O artigo 2º também é uma cláusula pétrea. Pessoal, tá tranquilo até aqui? Estou indo calmo e é o que você necessita para você acertar na sua prova. Constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos os fundamentos da República. Os fundamentos da República Federativa do Brasil, elencados no artigo 1º da Constituição Federal, são esses daqui. Esses não se confundem com o artigo 3º da Constituição, onde ele vai querer trocar com você artigo 1º e o artigo 3º da Constituição. O artigo 3º nós vamos falar dos objetivos da República Federativa do Brasil. Já no artigo 1º nós vamos falar dos fundamentos: soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais no trabalho da livre iniciativa e o pluralismo político. Pessoal, não pode errar isso na prova, né? Se tem uma coisa que tu não pode errar na prova, é isso aqui. Eu já me perdi as contas de quantas vezes eu dei aula dessa matéria. Tem gente que já deve estar vendo isso pela, sei lá, 7ª vez. Jonathan, alguns rostos são familiares para mim quando eu falo desse conteúdo. Então há de saber, não tem como errar isso aqui. É um conteúdo fácil que você não pode dar mole para o examinador na hora da prova. Então, soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. Agora eu vou entrar num outro tópico, que esse outro tópico ele está implicitamente, ele não está em nenhum lugar da Constituição Federal. Então ele parte da doutrina, que é a respeito da aplicabilidade das normas. As normas constitucionais possuem eficácias plenas, possuem eficácias contida, possuem eficácia limitada. Antes de eu entrar nesse tópico, colocar no quadro, daqui, qual é que possui uma eficácia de norma contida? Qual deles? Jonathan? Vamos lá. Já viu essa parte comigo aí? Flamenguista aí é Flamengo mesmo? Isso aí é o quê? É blusa de time, é Flamengo isso aí? Minha? É? Não, é da Adidas, é normal. É. Pô, viu? Branco, vermelho, tá tudo nervoso já, gosta, né? Pessoal, vamos lá, vamos trabalhar as normas então, antes de a gente finalizar o artigo 2º, 3º e o 4º. Vamos trabalhar as normas de uma forma bem prática e bem sucinta. É só para você acertar na prova. Nada além disso. Não vamos se tornar aqui doutores, nem mestres no direito. É só para você acertar na tua prova. Então deixa eu arrumar um espaço aqui, ó. Vou apagar aqui. Posso apagar aqui? Pessoal, tá tudo bem com vocês? Vocês estão quietos hoje? Ultimamente vocês andam quietos mesmo. Não sei o que está acontecendo. Será que é porque a Graciane saiu do Big Brother? Ela foi eliminada, não foi? Não. Ah, tá vendo? Quem falou não? Eu. Viu como é que a gente pega? Quem está assistindo o Big Brother? A gente pega assim. Isso é uma técnica de interrogatório. Então você faz perguntas
olhando dentro do olho da pessoa, sem piscar, deixando ela falar, e depois você pergunta de forma indireta e ela vai mentir para você. Aí tu percebe quando ela está mentindo. E ela se confunde, porque a mentira ela não ganha um sustento muito grande. Pode até ganhar naquele momento, mas depois de uma oportunidade ele cai na armadilha dele mesmo. O que eu estava falando? Da aplicabilidade. A aplicabilidade da norma. Então olha só. Eficácia plena. Vou botar aqui embaixo. Eficácia contida e eficácia limitada. Eficácia limitada. Macete. Eficácia plena. Eficácia contida. A eficácia plena, ela tem uma aplicabilidade indireta, imediata, e ela não precisa de nada para produzir seus efeitos. Então, esse nada é porque não precisa de nada. Ao ser criada, ela já nasce produzindo seus efeitos. Ela não precisa de nenhuma outra norma, nenhuma outra legislação direta, né? Direta e imediata. Ela não precisa de nada para produzir seus efeitos. Então ela já nasce, e quando você lê, você consegue compreender. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigação. Artigo 5º, inciso 1º. Tu consegue compreender? Então ela tem uma aplicabilidade direta. A maioria do artigo 5º, quando a gente vai lá no artigo 5º, parágrafo 3º, vem falando que a aplicabilidade é uma aplicabilidade imediata. E olha só, a eficácia contida, ela também tem uma aplicabilidade imediata. Então, tanto a eficácia plena quanto a eficácia contida, ela tem uma aplicabilidade imediata. Então, todo o artigo 5º, tanto ele é de eficácia plena, quanto ele é de uma eficácia contida. Pessoal, está tranquilo até aqui? A eficácia contida, ela pode ser restringida, ela pode ser controlada. O exercício da profissão, ele é livre, mas ele pode ser restringido por alguma outra norma. Algumas profissões, para você exercer, tu tem que cumprir outros requisitos, então pode ser restringido. A liberdade de crença é livre para todos. É livre a liberdade de crença, a sua convicção filosófica, política. Mas se você invocar para eximir de uma obrigação a todos imposta, ela não pode ser restringida? Pode ser restringida, então é de eficácia contida. Ela nasce plena, só que você, se fizer algo, ela pode ser restringida. Então podem limitar. A sua liberdade de crença, ela pode ser restringida por conta de você fazer algo ou não. Então a eficácia plena, ela não precisa de nada. A eficácia contida, ela pode ser controlada, mas também tem uma aplicabilidade imediata. Geralmente na contida vai vir nos termos da lei, de acordo com a lei. A limitada, quando eu perguntei aqui no artigo 1º, quais delas possuía de uma eficácia limitada, a gente trata, e a gente vai tratar todo o artigo 7º da Constituição Federal, dos direitos trabalhistas. Então as normas de eficácia limitada, elas são normas chamadas normas programáticas. São ações do governo. São ações do governo. Os valores sociais do trabalho da livre iniciativa.
objetivo, uma norma de eficácia limitada. E isso a gente vai encontrar no artigo 6º da Constituição Federal. Pessoal, tá tranquilo até aqui? Tá tranquilo? Parágrafo único. Então, olha só, cuidado, hein? Os fundamentos são esses. Falou fundamentos, só pode ser o artigo 1º da Constituição Federal. Falou em fundamentos, só pode ser o Souza de Macru. Falou em fundamentos, só pode ser o artigo 1º. Todo poder emana do povo, que o exerce por meio de seus representantes eleitos, ou diretamente nos termos da Constituição. Ou diretamente nos termos da Constituição. Diretamente nos termos da Constituição, a gente poderia incluir um plebiscito, que é uma consulta prévia à população. A gente poderia incluir um referendo, que é uma consulta posterior à população. Isso a gente estuda lá em Direitos Políticos. Então, plebiscito, consulta prévia. Referendo, uma consulta posterior à população. Diretamente interessada. Na época, teve uma situação do referendo, aqui no Brasil, a respeito da comercialização das armas. E foi feita uma consulta posterior à população sobre aprovar ou não a comercialização da arma de fogo. Teve lá atrás uma consulta prévia à população, através de um plebiscito, para discutir sobre a nossa forma de governo republicano. Então, isso é importante vocês saberem, e isso consta no parágrafo único da Constituição Federal. Todo poder emana do povo, que o exerce por meio dos seus representantes eleitos, ou diretamente. Cuidado, tá? Cuidado. Na prova, ele vai colocar indiretamente, está errado. Mesmo que o Brasil adote a semi-indireta, ou semi-participação, mas aqui é diretamente nos termos da Constituição. Então, cuidado, na tua prova ele vai colocar indiretamente. Cuidado. Cuidado. Tá? Pessoal, tá tranquilo? Pessoal, fale comigo. Não, aqui na eficácia plena, Hã? no terceiro item, na eficácia plena, está escrito nada. Você não entende? Ah, nada. É nada para tu gravar. Aqui, ó. Nada. A eficácia plena, ela não precisa de nada para ela produzir seus efeitos. Então, ela já nasce produzindo os efeitos. A aplicabilidade dela é direta, é imediata. Nasceu, ela não precisa de uma outra norma para ela produzir seus efeitos. Então, é por isso que eu coloquei nada. É porque ela não pode ser restringida. Por isso que eu coloquei nada para tu gravar, que ela não precisa de nada para ela produzir os efeitos dela. Então, ela não pode ser restringida. Já aqui, a única diferença é que ela pode ser restringida, ela pode ser controlada. É isso. Aplicabilidade das normas. Tá? Professor, como que eu vou saber isso daqui? Fazendo exercício. Aí ele vai cobrar vários textos da Constituição e vai te perguntar se é plena, contida ou limitada. Aí tu vai errar um bocado, e você vai anotar ao lado. De cada um que ele te pedir, tu vai anotar ao lado. E o que mais cai? Crença, da profissão, que é contida. É um dos que mais cai. Você filtra lá normas constitucionais e você vai ver os que eles cobram e você vai anotando literalmente ao lado ali, eficácia plena, eficácia contida. Para quando cair você já não errar. Tá? Artigo 2º então. São poderes da União, independentes e harmônicos entre si, os poderes legislativo, judiciário e o executivo. Então, são poderes independentes. Olha só, na tua prova ele vai cobrar dependente. Errado. Um não depende do outro. Eles são independentes. O que há entre eles não é uma
hierarquia. Não é. Não há hierarquia entre os poderes. Nenhum é maior que o outro. Então nós não trabalhamos nesse caso aqui de forma vertical, nós trabalhamos aqui de forma horizontal. São independentes. O que há entre eles, o que existe, é apenas uma fiscalização para manter a harmonia. Então, um objetivo do artigo 2º é manter a harmonia dos poderes. Um não controla o outro, um não manda no outro. Cada um deles, cada um possui a sua função típica. Ele nasce para aquilo ali. Porém, como exceção, eles exercem também a sua função atípica. Então, o judiciário, ele nasce para resolver litígios, para resolver conflitos. Conflitos estes aos quais nós, sociedade, não chegamos num denominador comum para não ter briga. A gente quer ganhar. A gente quer sair ganhando. Ninguém quer levar desaforo para casa. Por isso que morrem as pessoas na rua. Se não tivesse essa discussão toda, essa brigalhada, não precisaria ter o judiciário para julgar os litígios. Então o judiciário nasce para julgar. É o papel dele, resolver conflitos. Conflitos que não foram resolvidos. Então eu sou casado com ela. Aí nós nos separamos. Aí já começa a briga. Ah, é meu, não é teu, é meu, é seu, é nosso, não sei o que, começa. Ah, o fogão é meu. Não, mas a gente comprou junto, não interessa, o fogão é 5 bocas. Aí começa a briga. Ah, então vamos para o juiz, vamos para o judiciário. Lá ele vai falar o que é meu, o que é teu. Separação de bens. Já que não teve acordo, não teve não foi parcial, não foi total, não foi nada, vamos brigar. Vai lá para o judiciário. E o judiciário é imparcial. Ele não puxa a sardinha dela, nem puxa a minha. Ele julga de forma imparcial. Então, para isso, o judiciário foi criado. Então, ele nasce para isso. A função típica dele é essa. A função típica dele é essa. Assim como nasce o executivo, com a sua função típica de administração, e nasce o legislativo, o colega está pesquisando aqui sobre o judiciário, né? Recente, agora o julgado teve do judiciário. Então, o legislativo ele nasce para fazer a criação das leis. Mas olha só, o executivo, de forma atípica, ele pode julgar também, e não é o papel dele. O policial militar pertence ao poder executivo. Função administrativa, ok. Mas quando o militar comete algum crime militar, quem é que julga? Vai calor, né, moço? Tem que aguentar, filho. Está 42 graus. Não é fácil não, pessoal. Não é fácil para vocês, não é fácil para mim, não é fácil para ninguém. Mas quem quer estuda em qualquer lugar, né? Um colega meu que ele não tinha cadeira, era cadeirinha daquelas, sentava todo torto lá, cadeira de bar, ele deve ter furtado lá, levou para casa para estudar, uma mesinha também de bar, daquela de amarela da escola, lembra? Típica, botar uma cerveja gelada ali, e o ventilador do lado dele, que era esse. Hoje está muito bem. Então quem quer dar um jeito, quem não quer uma desculpa, não é isso? Tomava cerveja de lançada. Hã? Tomava cerveja. Pode tomar uma cerveja por dia depois do seu estudo. Um copo de sal dá tudo. O que eu estava falando? Do judiciário.
Do policial. Aí olha só, quem é que julga um crime militar? Não é a própria polícia militar, mas é o papel da polícia, é o papel do executivo julgar? Não. Então, de forma atípica, o executivo pode exercer a função legislativa, o executivo pode exercer a função judiciária. Cada um deles tem a sua função típica e cada um deles pode exercer a função atípica um do outro. Pessoal, está tranquilo até aqui? Dá-se o nome, pela doutrina, da teoria dos freios e contrapesos, ou qual que é o nome? Check and balance. O colega está estudando aqui na frente. Aqui. Leonardo, né? Não, um John certo o nome. Hã? Não, não é Josué nada. É Josué mesmo? Não é nada. É Josué mesmo? Mentira, eu sei que não é Josué. Aqui, ó. Check and balance. Check and balance. Pessoal, está tranquilo o artigo 2º da Constituição Federal? São poderes da União, independentes e harmônicos entre si, esses três aqui. Vou apagar. Josué. Não é nada. Duvido. Vamos lá. Constitui-se objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Aqui os senhores vão tomar cuidado e vão se atentar aos verbos, tá? Então, nós temos 5 verbos nesses 4 incisos aqui. Então, construir, garantir, erradicar, reduzir e promover. Nós temos esses 5 verbos. E olha só, toma cuidado, porque se ele trocar de ordem, vai estar errada a questão. Se ele trocar de ordem, vai estar errada a questão. Então é construir uma sociedade livre, justa e solidária. Garantir o desenvolvimento nacional, não é regional. Cuidado, porque aqui embaixo tem regional. Então ele vai querer trocar. Garantir o desenvolvimento nacional. Erradicar a pobreza e a marginalização. Reduzir as desigualdades sociais e regionais. O que ele gosta muito de fazer é misturar toda essa galera aqui do inciso 3º. Ele gosta de misturar toda essa galera do inciso 3º. Então ele bota erradicar as desigualdades sociais e regionais. Ou ele bota erradicar a pobreza e a marginalização e as desigualdades sociais. Está errado. Está errada a questão. Erradicar são 2. Reduzir são 2. Pessoal, está tranquilo? Para você gravar, você vai gravar esse mnemônico aqui, que é o conga e rápido. Você lembra da Gretchen? Gostava da Gretchen? A Gretchen era legal, né? A Gretchen na banheira do Gugu, todo mundo ficava olhando lá, gente. Que vazão. 42. Assistia a banheira do Gugu então também, junto comigo. Junto comigo não, na tua casa eu, né? É isso? Mas a gente assistia a banheira do Gugu, era legal pra caramba. Não era assim? Saudade. Tu lembra daquele jogador, o Carlos Alberto? Jogou no Botafogo, jogou no Vasco. Aí na época, quando ele foi, aí ele fala isso, né? Quando ele foi, pô, só ia mulherada lá, né? Banho, não sei o que e tal. Aí na época dele, no dia dele, Pepe e Neném, aí ele ficou doido. Porra, logo no meu dia, Pepe e Neném. Vocês lembram da Pepe e Neném? Porra, Pepe e Neném era legal pra caramba, eu gostava dela. Acho que cantavam pra caramba. Acho que morreu, né? Morreu não? Não, tá cantando ainda? Ah, isso não, legal. Pepe e Neném eu gostava pra caramba. Ó, conga é rápido. Então grava esse mnemônico aqui para você não confundir com os fundamentos da República Federativa do Brasil. Então os fundamentos é o Sócio de Batu. Os objetivos da República Federativa do Brasil são os verbos: construir, garantir, erradicar, reduzir e promover o bem de todos sem preconceito de raça, cor, origem. Tá? Então cuidado com essas informações aqui. Agora, professor, se ele substantivar o verbo,
Se ao invés de ele colocar o verbo aqui, ó, no infinitivo, ele bota construção, ou ele bota garantindo, o verbo no gerúndio, cai português, né? Gerúndio, né? NDO no final. Garantindo, fazendo a construção, promoção, erradicando a pobreza. Certo ou errado a questão? Certo. E já veio cobrando assim. Já veio cobrando assim. Então, certa questão mesmo que ele substantive os verbos, tá? Então, toma cuidado com os verbos do artigo 3º, para não confundir com os fundamentos do artigo 1º da Constituição Federal. Tá? Pessoal, tá tranquilo? Beleza? Posso confiar? Artigo 4º, assim como o 1º, e o 3º, e o 2º, tu tem que gravar. Não tem para onde tu correr. Se você não gravar, corre sério risco de você errar na prova. Porque possui aqui 10 incisos. Se ele coloca algum que não está elencado nesses 10 aqui, e se tu não sabe de qual é sorteado os 10, tu vai errar na prova. Então vamos lá. Para você gravar isso aqui, tu vai gravar esse mnemônico aqui. Ó. Grava esse mnemônico que você não erra na hora da prova. Decora a piscinão. Então, olha só, o primeiro D aqui é esse daqui, ó, defesa da paz. Defesa da paz. Só não tem como escolher. Vocês escolheram esse caminho, vocês escolheram essa vida. E é o que você quer, né? Senão você não estaria aqui nesse calor, você estaria na praia. Algo está te incomodando. Seja dentro de casa, seja no seu serviço, seja na vida amorosa, financeira, na vida social, sei lá, alguma coisa está te incomodando, senão você não estaria aqui. Então você quer passar no concurso, quer adquirir estabilidade, quer um salário melhor. Alguma coisa está acontecendo para você escolher estar no concurso. Senão, nem o doido quer estar no concurso, a não ser que ele precise muito, que queira muito, senão é uma vida solitária. Né? Ou não é solitária? Vocês estudam em casa, né? Se vocês estudarem em casa, então não é solitário. Agora, se só estudar no curso, não é uma vida solitária, porque vocês sempre estão com gente aqui. Agora, estudar é estudar em casa. É estudar você com você mesmo. É decorar. Se cai crimes hediondos, quais são os crimes hediondos? Tu tem que decorar. Tu tem que fazer um mnemônico para você criar aquilo ali, para você acertar. É um estudo solitário. É você com você. Pode parecer bobagem para algumas pessoas. Pode entrar aqui e sair, não estou nem aí. Estou nem aí. Eu falo realmente pro bem. Eu falo que é o que tem que ser feito. Mas se você não fizer, dificilmente você vai passar. Porque tem outras pessoas fazendo o que tem que ser feito, que é estudando. E é em casa que você estuda, é em casa que você relembra, que você faz tua organização, enfim. Defesa da paz é o primeiro. Defesa da paz é o primeiro. O CO aqui, ó, o CO, cooperação entre os povos para a progressão da humanidade. Para progresso da humanidade. Cooperação entre os povos. Até aí tranquilo, ele não vai brincar contigo nisso não. Vou te falar onde ele vai brincar contigo. No R, ele já vai brincar. Porque olha só, repúdio ao, são dois.
repúdio ao terrorismo e ao racismo. Não tem nenhum outro. Se ele colocar algum outro aqui, está errado. Tem uma questão recente da Fundatec, que ele cobra, se eu não me engano, repúdio, aí está nas alternativas, né? Aí ele bota repúdio, se eu não me engano, é ao terrorismo, tinha ao racismo, tortura. Perfeito, obrigado. Ele bota tortura. E aí? Se você não sabe que só são esses dois aqui, tu vai ficar em dúvida na prova, tu vai chutar. Se tu chutar, não existe 50-50 no chute. É 90 para tu errar e 10 para tu acertar. Então, repúdio ao terrorismo e ao racismo. O A, autodeterminação dos povos. Ok, não vai trocar nada aí. Autodeterminação dos povos. Prevalência dos direitos humanos. Não vai trocar, vai pedir prevalência dos direitos humanos mesmo. Independência nacional. Aqui ele pode colocar dependência nacional. Aqui ele pode colocar dependência nacional. É o que ele pode fazer. No I. No primeiro I. Aqui ele vai trocar. Aqui ele vai brincar com você. Na solução pacífica dos conflitos, ele vai colocar o que para você? Já vi várias questões. Ele vai cobrar a solução pacífica dos povos. Errado. Solução pacífica dos conflitos. Aqui ele vai brincar com você, nesse S. Concessão de asilo político. Concessão de asilo político. E o outro I. O outro I. Igualdade entre... Aqui, ó. Ele vai trocar também. Nesse outro I, ele vai trocar também. Nesse outro I, ele vai trocar também. Igualdade entre os estados. Professor, eu preciso saber cada um desses aqui a fundo. Negativo. Não precisa. Basta você saber esse aqui para você estar na prova. Não precisa saber nada além disso aqui. Pode conferir. Pessoal, tá tranquilo? Então, cuidado aqui, ó, com a solução pacífica dos conflitos e cuidado com a igualdade entre os estados. Esses daqui, o artigo 4º, rege o que o Brasil faz parte das suas relações internacionais. Então, cuidado, fundamento, artigo 1º é uma coisa, objetivos, artigo 3º é outra coisa, e o que o Brasil faz parte, que rege nas suas relações internacionais, o artigo 4º é outra coisa. Do artigo 1º ao artigo 4º, do artigo 1º ao 4º, são princípios. Se ele cobrar na tua prova, olha a pergunta de prova, preste atenção aqui. Olha a pergunta de prova. São princípios fundamentais a soberania e a independência nacional. Certo ou errado? Certo. Certo. É essa a pergunta que ele vai fazer lá na prova. Do artigo 1º ao artigo 4º são princípios fundamentais. Mas se ele cobra, são fundamentos, ele pode cobrar algo do artigo 4º? Não. Porque fundamento só pode ser o artigo o quê? 1º. São princípios fundamentais. A construção de uma sociedade livre, justa e solidária e a prevalência dos direitos humanos. Certo ou errado? Entenderam a pergunta? São princípios fundamentais. Garantir uma sociedade livre, justa e solidária e a prevalência dos direitos humanos. Certo ou errado? Certo, porque são princípios.
do artigo 1º ao artigo 4º são o quê? Princípios. Então, se ele cobrar são princípios fundamentais, ele pode misturar o artigo 1º, o artigo 3º, com o artigo 4º. Pessoal, pegou o que eu estou dizendo? Posso ficar tranquilo na hora da prova? Ó. Por último, para finalizar, o artigo 1º ao 4º. A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural. Mnemônico para gravar aqui. Buscará a integração. Lembra da banca SESP? SESP sem o I. Cultural, econômica, social e política. A República Federativa do Brasil buscará a integração cultural, econômica, social e política dos povos da América Latina. Pessoal, tá tranquilo? Posso apagar o quadro? Antes de a gente prosseguir, nós vamos fazer alguns exercícios para eu te mostrar como que cai. Lembrando que dia 12 de abril, sábado, tem tempo, hein? Já dá se programar aí, ó. Para aluno, 30. Para não aluno, 50. 6 horas de direito penal comigo. Do artigo 1º até o 330 e pouco lá do Código Penal. Decreto-Lei 2848 de 1940. Tudo que você precisa saber para a tua prova, todos os crimes e toda a parte geral. Que é pior, né? É um sofrimento. Então, no primeiro tempo da parte geral, venha preparado. Não durma, não desista, porque tu vai sofrer. Vai sofrer. Vai sofrer com tanto de teoria que tem, com tanto de nome que tem. É muito princípio. Mas, se você anotar o que eu te falar no dia 12, direito penal, da parte geral, eu vou fazer um quadro cheio. A gente já vai iniciar a aula com esse quadro cheio, vou chegar antes aqui. E não tem como errar. Se você rever aquilo ali. Se você não rever, vai esquecer. Tá? É isso. Começa 9. Começa 9. Aí vai até 11. Aí a gente volta meio-dia e 30. Vai até 14h30. Volta 15 e vai até 17. Tá? No sábado que teve de constitucional, a gente trabalhou em torno, eu botei 160 questões na folha. Quem não vê, perdeu. A gente deve ter trabalhado 140. Não deu para trabalhar tudo, mas a gente trabalhou todos os tópicos. A gente foi pulando tudo lá. E a gente trabalhou todos os tópicos. Depois eu passei o gabarito que ficou faltando, porque eu não botei gabarito na folha. Então, uma oportunidade aí no direito penal, caso caia para você, tá bem? Começa 9, chega cedo. E é isso. Tem que reservar lá na tua Bia, lá o horário. Pessoal, tá tranquilo? Posso
Posso começar a fazer os exercícios com vocês? Ó, você aí de casa aí, ó. Olha essa aqui. Ó. Certo ou errado? Erradicar a pobreza e reduzir a marginalização e desigualdades sociais e regionais. Eu falei que ele iria fazer isso. Um verbo é para uma coisa e o outro verbo é para outra coisa. Se ele fazer essa mistureba igual ele fez aí, está errada a questão. Como está errada essa questão? Ele botou erradicar a pobreza. Está certo até aí? Até aí está certo, erradicar a pobreza. Mas ele botou reduzir a marginalização errado. É erradicar a pobreza e a marginalização. É reduzir as desigualdades sociais e regionais. Então aí está o erro da questão. Pegou, pessoal, agora aí? Sim ou não? Sim? Muito boa essa questão aí. A galera errou aí na prova. Vamos lá. 7. Vamos lá, vamos fazer aí. Primeiro, a República Federativa do Brasil. A 7. A República Federativa do Brasil constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamento soberania, cidadania, a defesa da paz social. Pode parar? Não é fundamento defesa da paz social. Fundamento é sociediva plur. Então a questão já está errada aí. Fundamentos é a soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais de trabalho e livre iniciativa e o pluralismo político. Tá? Então essa está errada. 2. Constitui o objetivo. Construir uma sociedade livre e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e reduzir a marginalidade. Ó, de novo, tá vendo? Você viu o erro aí? Novamente ele puxou reduzir para trás. Está errada a questão já. Erradicar a pobreza e reduzir a marginalização. Ó, mesma coisa. E é outra questão, tá? Não é a mesma. É outra questão. Outra prova. Errada a questão. Pegaram o erro aí? Pegou o erro aí? Tu acertou a primeira, que era difícil, e errou a segunda. Mas depois tu acertou. Pegou, Valéria? Valéria, com esse papel aí tu não está se abanando nada, né? Não está fazendo vento nenhum aí. É isso, quando tu passar, tu vai estar com dinheiro. Aluga pra gente lá na casa de praia lá. Churrasco, ambos. Botar um pãozinho, né? Pãozinho é sinistro. Pãozinho. Cervejinha gelada. 8. Marque a alternativa correta. Letra A. É o objetivo fundamental da República, dentre outros, a solução pacífica das controvérsias. Ridícula, né? Dá até raiva de ler uma questão dessa. Errado. B. É fundamento da República, dentre outros, garantir o desenvolvimento nacional. Certo ou errado? Não é fundamento, é objetivo. Errado. C. É princípio que rege a República Federativa do Brasil nas suas relações internacionais, dentre outros, promover o bem de todos sem preconceito. Certo ou errado? Errado, porque isso é o quê? Promover o bem de todos é o quê? Fundamentos? Objetivo. Errado. Letra D. É o objetivo fundamental da República Federativa do Brasil, dentre outros, a soberania. Não é, porque é fundamento, não é isso? Está errado. Então só pode ser a letra F, ok? 9. Entre as pessoas jurídicas de direito público que compõem o Estado brasileiro, a República Federativa do Brasil é a única titular de soberania. Certo ou errado? Não. E aí? As gêmeas? São gêmeas, né? Vocês são gêmeas? Mas nasceram assim,
No mesmo dia, né? Não, é porque tem que nascer horário diferente, não é isso? Não tem uma coisa dessa? Ah, minutos, né? A minha sobrinha são gêmeas também. Ela é a Thaís e a Clarice. Elas estão com 20 anos, eu acho. Elas também estão ligadas, né? A toda manhã direito também. Mas uma é diferente da outra. Uma é diferente da outra. Uma é mais na dela e a outra já é mais forte, entendeu? A outra quer nem saber de nada. A uma é mais na dela, quietinha, as duas tocam piano. Tá? Sim, tem que ela tocando piano. Chega a me emocionar quando eu fui lá. Muito bonito mesmo. Vocês tocam piano ou não? Pessoal, 9, certo ou errado? Certo, porque a República, lembra que eu coloquei aqui, ó? A República Federativa do Brasil é a única que possui o quê? Soberania. Tá? 10. Nosso sistema de governo é república. Ponto. E aí, certo ou errado? Se cair assim na tua prova, tá lá, você no domingo, a prova da tua vida, papel e caneta na mão, um calor absurdo lá fora, 42 graus, lá dentro de sala, um frio absurdo, e você não levou casaco. Você foi garoto. Você foi amador. Chegou lá sem casaco, sem água, foi pro nada. Só foi com a caneta errada ainda. Só podia azul e tu foi com a preta. E o cara vendeu a tua caneta lá fora por R$50 que tu comprou, porque tu tinha esquecido das canetas. Ainda comprou errado. Pessoal, cuidado aí, eu estou brincando aí, mas na hora da prova é isso mesmo. Leva casaco, pode estar o calor que for lá fora, tá? Já aconteceu comigo do ar-condicionado tá em cima de mim aqui, ó. Tu acha que vão desligar o ar-condicionado? Ficar de mim? Ah, liguei dourado agora. Não, vai fazer a prova com frio, vontade de mijar o tempo todo, tremendo. Entendeu? Leva casaco na cintura. E aí, caiu na tua prova essa questão aqui, ó. Nosso sistema de governo é república. Certo ou errado, Rebeca? Errado, porque o que é república? É nosso o quê? Forma de governo. Cuidado, hein? Botei aqui, ó. Forma de governo, forrorê. Forrorê. Sistema de governo é presidencialista. Tá? Então tá bom. Tá? Depois vocês façam as outras em casa e agora a gente vai continuar o assunto. Tá? Leva lanche, chocolate para não ficar nervoso. Faz os sanduíches caprichado, ovo. E um dia antes vai comer, né, pesado lá para passar mal. Faz uma comidinha leve, não é isso? Dorme cedo. Nada de assistir filme de terror para ter pesadelo durante a noite. Não briga com a tua esposa, nem com o teu namorado. Vamos lá. Direitos sociais. Direitos sociais. Artigo 6º.
direitos sociais. Norma de eficácia plena, contida ou eficácia limitada? Eficácia limitada. São normas programáticas, são ações do governo. Os direitos sociais, eles fazem parte, dentro da classificação dos direitos fundamentais, eles fazem parte do direito de primeira geração, segunda geração, terceira geração ou quarta geração? Sim. Segunda geração. Segunda geração. Então, os direitos de segunda geração, eles dizem respeito aos direitos econômicos, sociais e culturais. O de primeira geração, eles dizem respeito aos direitos políticos e civis. O terceira geração, eles dizem respeito aos direitos difusos e coletivos. Coletivos e difusos. Então, primeiro você liga o PC, depois você aperta o ESC e depois você insere o CD. Direitos políticos e civis, econômicos, sociais e culturais, e aí a gente trabalha aqui. E você insere o CD, direitos coletivos e difusos. Os direitos de segunda geração, que é o que a gente vai trabalhar agora, direitos sociais, ele está relacionado a qual princípio? Valéria? Igualdade, muito bem. Igualdade. E o de primeira geração? Liberdade. E de terceira geração? Fraternidade. É isso, para a gente dar início aos direitos sociais. Então, olha só, o artigo 6º, ele vem dizendo para a gente assim: são direitos sociais. Mnemônico, para você gravar, está aqui. Edu mora ali, Saul trabalha lá, e o Assis prossegue preso no transporte. Aonde eu vou pedir a sua atenção? Aonde eu vou pedir a sua atenção? Não me decepcione. E não se decepcione. Aqui, ó. Proteção à infância. Proteção à maternidade. Não tem juventude aqui. Na tua prova, ele vai cobrar juventude. Na tua prova, ele vai colocar proteção à maternidade, à infância e à juventude. Errado. Errado. Assistência aos desamparados e o restante é muito fácil. Aqui que ele vai querer te pegar. Então, educação, moradia, alimentação, saúde, trabalho, lazer, assistência aos desamparados, proteção à maternidade e à infância, não entra a juventude, segurança, previdência social e transporte. Lembrando que já vi questão de prova cobrando qual foi o último direito social inserido. Ó. Inserido pela emenda constitucional 90 de 2015, transporte. Transporte. Esse foi o último a ser inserido dentre os direitos sociais. Beleza, pessoal? Cuidado. Transporte. Transporte. Tá? Esses são os direitos sociais. Achou aí? Ó. Então eu não tenho nem um parágrafo único. Cuidado aí, pessoal. Ó, isso aqui é recente, ó. Olha a lei 2023, através de uma emenda constitucional 114 de 2021. Olha aqui, ó, inseriu recente. Tem cheiro de prova esse parágrafo único aqui. Tem cheiro de prova.
Vem falando pra gente assim, ó. Todo brasileiro em situação de vulnerabilidade social terá direito a uma renda básica familiar, garantida pelo poder público aqui, ó. Aqui que... Cuidado, hein? Fazendo questões aí, ó. Vi várias questões. Aqui ele coloca o quê? Ele tem colocado temporária. E se você não tiver atento, tu passa batido. Então cuidado. Já chama a tua atenção. Garantida pelo poder público, em programa permanente, não é temporário. Programa permanente de transferência de renda, cujas normas e requisitos de acesso serão determinados em lei, observada a legislação fiscal e orçamentária. É aqui que ele vai colocar. Cuidado. Então, todo brasileiro em situação de vulnerabilidade social terá direito a uma renda básica familiar, garantida pelo poder público. Tá ok? Tá tranquilo? Toma cuidado aqui. Toma cuidado aqui. Tá? Posso apagar? Artigo 7º vem dizendo pra gente assim, ó. São os direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros, que visam a melhoria de sua condição social. Primeiro bizu que eu vou dar para vocês. Primeiro bizu. Todos os incisos do artigo 7º, todos, do artigo 7º, cabe ao trabalhador urbano e rural. Todos. Então, se em algum momento ele cobrar, cabe ao trabalhador urbano, mas não cabe ao rural. Está errado já a questão. Porque, para eles dois, todos os direitos são inerentes para eles. Está tranquilo o que eu estou falando? Se cair na tua questão, cabe a um e não cabe a outro, é errado. Errado. Errada a questão. Errada a questão. Tá? Essa é a primeira informação que eu gostaria de dizer. Essa é a primeira informação que eu gostaria de dizer. Outra informação que eu gostaria de dizer, a gente vai ver logo depois. Botei essa questão aí para vocês. Muito boa questão. Muito boa questão. Depois a gente vai dar uma olhada. Então, antes da gente já entrar, eu gostaria de falar de dois princípios. Princípio do mínimo existencial e o princípio da reserva do possível. É bem simples. O princípio do mínimo existencial é o que o Estado tem que nos proporcionar para nós termos uma vida digna. O mínimo ele tem que nos dar. Ele tem que nos proporcionar o mínimo. E às vezes esse mínimo dele diz respeito a tratamento de saúde de determinadas pessoas. Sem esse tratamento, as pessoas morreriam, por elas não terem recursos financeiros para arcar com um remédio, por ser muito caro. Então existem doenças raras e que não tem cura. Então a pessoa tem que tomar o remédio para o resto da vida dela, senão ela morre. E às vezes o remédio custa 20 mil, 30 mil. A pessoa não tem condições. Então ela procura o Estado. Ô Estado, tudo bem? Tudo bem. Situação, eu nasci com esse problema aqui, se eu não tomar, vou morrer. Então o Estado tem que proporcionar uma vida digna para aquela pessoa e proporcionar um mínimo para ela, um tratamento. Aí existe um conflito
do mínimo existencial versus o quê? A reserva do possível. A reserva do possível é uma cláusula de barreira que o Estado, uma limitação, o Estado vai falar assim, olha só, não tem situações que não dá. Eu posso garantir aqui, mas além disso daqui, eu já não consigo. Eu não tenho recurso financeiro para isso. Exemplo, essa mesma pessoa que ela está fazendo tratamento, tomando o remédio dela, e o Estado está proporcionando esse remédio para ela, a pessoa descobre uma opção de cirurgia, talvez. E o melhor cirurgião está lá na Austrália. O cara é o brabo daquela situação. Só que lá o tratamento vai ser muito mais caro do que o profissional daqui para fazer a cirurgia. Só que lá é o cara especialista. Aí a pessoa chega para o Estado e fala, pô, Estado, descobri que lá o cara é o melhor. Tu arca com a minha ida para lá? A minha operação lá? O Estado, pô, infelizmente não tem condições não, entendeu? A situação está ruim no país. A situação está pesada, né? Está sentindo que está pesada. Não, está pesada. Aí então, olha só, tem um cara ali que faz também essa operação. Pô, mas ele não é o melhor. Pode ser que eu venha morrer. Mas é o que eu posso dar. Então o Estado, ele não comete não é algo contra a lei ele dizer isso. Ele proporciona o mínimo, mas ele bate no princípio da reserva do possível. E ele pode alegar esse reserva do possível, dizendo, olha, aí não tem como. Tem como aqui, mas aqui já não dá. Vocês estão conseguindo compreender? Esse é o princípio do mínimo existencial e o princípio da reserva do possível. Então, os direitos sociais do artigo 6º, ele esbarra nesses princípios aqui. Por quê? Porque ali tudo está elencado. A saúde, a nossa saúde é muito boa, né? Então, o Estado proporciona para a gente um mínimo existencial, que já é muito bom, a gente não precisa de mais que isso. Tá? Já está ótimo do jeito que está. A educação está muito boa, a segurança também está tudo ok, né? Na redenção ali pode passar a hora que for, sempre tem um policiamento ali, tu não vê vultos entre as árvores de noite, então está tudo ok, entendeu? Saúde, alimentação, está tudo ok. São os direitos sociais, então o mínimo para a gente ter uma vida digna, o Estado está proporcionando. E agora também já até aumentou o salário mínimo aí, né? 1.512, então não tem como reclamar de nada, porque está ok, aí, R$12, essa rebaba dos 12 até comprar 2 cervejas ali no mercadinho, né? Então está tudo ok, estou reclamando de barriga cheia. Vocês conseguiram compreender o mínimo existencial da reserva do possível? É isso que ele vai esbarrar caso venha alguma questão, algum princípio, ele vai te pedir algum princípio na hora da prova, né? Dos elencados no artigo 6º, e ele vai falar alguma coisa relacionada a isso. E é mais ou menos isso que eu estou te dizendo. Quando cai questão disso? Quando cai questão disso? Eu estou falando porque pode ser que venha cair, mas não costuma cair, tá? Então vamos lá. Agora vamos falar alguns aí dos direitos trabalhistas. Vamos lá. Inciso primeiro. Relação de emprego protegido contra despedida arbitrária ou sem justa causa, nos termos da lei complementar, que preverá indenização compensatória, entre outros direitos. Então, a relação de emprego nossa é protegida contra essa despedida arbitrária. Existe também uma garantia do seguro-desemprego. Toma cuidado, tá? Pode parecer bobo e fácil, mas tenha humildade lá na hora da prova, tá? Sem humildade a gente não chega a lugar algum. Olha só, desemprego involuntário, na tua prova ele vai colocar voluntário. Então toma cuidado. Leia com atenção. Existe o seguro-desemprego em caso de desemprego involuntário. Não é
voluntário. Cuidado aqui. Direito também ao FGTS, Fundo de Garantia de Tempo de Serviço. O salário mínimo, ele é unificado. Ele é fixado em lei, ele é unificado, capaz de atender às suas necessidades. É o que eu falei, tá ok. Vitais básicas, tanto sua quanto da sua família, tá? Então o salário mínimo você consegue, ó, atender às suas necessidades básicas, da sua família, com moradia, uma moradia adequada, 1.512 dá, alimentação, bem também, só para acordar tarde, aí tu economiza uma refeição, não é isso? Acorda meio-dia, tu economiza uma refeição. Educação, saúde, lazer, vestuário, comprar uma roupinha, sair, né? Sair bem trajado, higiene, transporte, previdência social, com reajustes periódicos, que é o que vem ocorrendo nesses reajustes aí periódicos, que preserve o poder aquisitivo, sendo vedada a sua vinculação em qualquer fim. Pessoal, toma cuidado, só uma situação aqui, ó. Salário mínimo. Salário mínimo. Só toma cuidado aqui, ó. Que é fixado em lei, ele é nacionalmente unificado. Então, cuidado, tá? Nacionalmente. É esse o termo, nacional. O salário mínimo que é aqui é o salário mínimo do Pará. É o salário mínimo de Santa Catarina, é o salário mínimo do Rio, é o salário mínimo. É o mesmo salário mínimo para todos. É fixado em lei, nacionalmente unificado. Então, para todos os estados é o mesmo salário mínimo. O que tem, às vezes, e às vezes confunde muita gente, são algumas situações relacionadas à classe. Que aqui, às vezes, a pessoa ganha mais que ganha em outro estado. Ah, o técnico de enfermagem lá no Distrito Federal ganha mais que ganha aqui. Mas isso está relacionado a classes dos estados. Lembrando que o nosso estado aqui, ele possui autonomia. Autonomia de quê? De alta administração, legislação, organização. Então, pode, eles criam às vezes um concurso público e botam um valor a mais lá. Isso aí não tem nada a ver com a questão do nosso salário mínimo aqui, que é diferente. Tá? O próprio Polícia Civil do Pará ganha muito mais que vem aqui. O próprio Polícia Civil do Distrito Federal ganha muito mais que vem aqui. Então, o salário mínimo é nacionalmente unificado. Só toma cuidado nesse ponto aí. Tá? Piso salarial. O piso salarial é proporcional à extensão. Cuidado aqui, ó. É proporcional à extensão e à complexidade do trabalho. Aqui ele vai trocar e vai colocar outra coisa. Toma cuidado. O piso salarial é proporcional à extensão e à complexidade do trabalho. Cuidado aqui que ele vai trocar. Cuidado aqui que ele vai trocar. É também uma garantia a irredutibilidade do salário. Agora, essa é a regra, né? A irredutibilidade do salário é uma regra. A exceção é esse salvo aqui. Salvo disposto em convenção e um acordo coletivo. Então, um acordo às vezes entre um sindicato. E aí pode ter uma redução. Mas a regra é a irredutibilidade do salário. Se botar na tua prova, não existe nenhuma hipótese de redutibilidade do salário, é errado, porque tem o salvo, convenção e acordo coletivo. Cuidado aí. Existe uma garantia no trabalho que ela é nunca inferior ao salário mínimo. Nunca inferior ao salário mínimo. 13º salário com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria. Aqui ele troca também, tá, pessoal? 13º salário com base na remuneração, aí ele não coloca integral. Aí ele bota proporcional, remuneração proporcional, ele bota remuneração diferente do que ele bota integral. Então toma cuidado aqui, 13º salário. Cuidado na remuneração do trabalho noturno, ela é superior
noturno mesmo? O tempo. Quase. Jonathan, 52 e 30 segundos. Então, o trabalho noturno equivale, 1 hora do trabalho noturno equivale a 52 minutos e 30 segundos. Porque diminui 1 hora do trabalho normal, o noturno diminui 1 hora, então equivale a 52 e 30 segundos. Tá? Então, a remuneração do trabalho noturno é superior ao do diurno. Pô, o tempo está passando, né? Proteção do salário na forma da lei, constituindo crime sua retenção. Cuidado aqui, né? Aqui ele vai colocar culposa ou qualquer tipo de retenção. Errado. Só é crime a retenção dolosa. Tem que haver o dolo para ser crime. Aqui ele vai colocar culposa ou qualquer tipo de retenção. Errado. É crime a retenção dolosa. Aqui, ó. Vamos pular alguns aí. Aqui. Duração do trabalho. Duração do trabalho normal não superior a 8 horas. A duração do trabalho não pode ser superior a 8 horas diárias. Não pode ser superior a 8 horas diárias. E 44 semanais. Cuidado. Na tua prova ele vai colocar 40. Errado. 44 semanais. Por que ele vai colocar 40? Porque 8 vezes 5 é 40. Aí ele vai querer te confundir com isso. De dias da semana. Toma cuidado, não pode ser superior a 8 diárias e 44 semanais. Ok? E também fica facultada a compensação de horário e até mesmo a redução também da jornada, também mediante acordo e convenção relacionada ao sindicato. Tá? Jornada de 6 horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento, salvo se tiver uma negociação também coletiva, para que não seja dessa maneira. Essa jornada de 6 horas aqui, ela tem que ser ininterrupta de revezamento. Então existe uma súmula também do STF que diz que a paralisação para alimentação dessa galera que trabalha aqui, ó, ininterrupta, não fere o princípio de ele não ter que parar, que é do revezamento de ininterrupto. Porque aqui fala 6 horas ininterruptos. Então dá a entender que tu não pode parar. Não, já veio uma súmula do STF dizendo pra gente que a paralisação para alimentação, essas situações, não fere esse princípio aqui. Tá bem? O repouso semanal, ele é preferencialmente, não é obrigatoriamente. Então cuidado. Preferencialmente aos domingos. E o repouso, ele é remunerado. Tá? Preferencialmente, não é obrigatoriamente. A hora extra, a remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo em 50%. Então a hora extra, no mínimo 50%. Nada fala a Constituição de máximo. No mínimo 50%. O mínimo é 50%, mas ele não fala nada de máximo na Constituição. Então cuidado, no mínimo em 50% do normal. Tá? As férias anuais remuneradas com pelo menos 1/3 a mais do salário normal, ok? A licença gestante, cuidado, tá? A lei fala 120 dias, não são 4 meses. Se cair na tua prova 4 meses, errado. Se cair na tua prova 4 meses, errado. Licença maternidade, 120 dias, tá? De acordo com a Constituição Federal. Tá?
Aí não é, né? Porque, não necessariamente, porque se pegar fevereiro, um mês tem 30, outro tem 31, aí já deu tudo errado. Né? Então são 120 dias, toma cuidado, tá? O aviso prévio proporcional ao tempo de serviço no mínimo 30 dias. No mínimo 30 dias. Existe um adicional da remuneração para as atividades penosas, adicional para as atividades penosas, para as atividades insalubres e para as atividades perigosas. Existe um adicional na remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas. Nunca cumulativo, né? Tem Não. que ser um no outro. Um ou outro. Aposentadoria, pessoal, cuidado aqui, tá? Porque olha só, antes de 2006, não era 5 anos. Essa assistência gratuita aos filhos independentes em creche e pré-escola. Antigamente era 6, aí ele continua colocando na tua prova 6 anos. Para te confundir. Não são 6 anos, são 5 anos. São 5 anos. Aqui você toma cuidado, ó. Eu coloquei ali um adicional na remuneração para as atividades penosas, insalubres e perigosas. Aí aqui, ó, no inciso 33, ele vem falando pra gente assim, ó. Proibição do trabalho noturno. Então vou colocar ao lado aqui, ó. Menor de 14 anos, maior de 14 e menor de 16 anos, maior de 16 e menor de 18 e maior de 18. Olha como é que é confuso, né, a leitura. Proibição do trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 e de qualquer trabalho a menores de 16, salvo na condição de aprendiz a partir de 14. Tá? Menor de 14, pode trabalhar? Não. Menor de 14? Não, vedado. Regra. Maior de 14, menor de 16, regra, pode trabalhar? Não. Vedado. A regra é vedado. Salvo na condição de quê? Tá, salvo aprendiz. Salvo aprendiz. Salvo aprendiz. Maior de 16 e menor de 18. Pode trabalhar? Pode. Salvo o quê? Que não pode. Noturno, perigoso ou insalubre. O que não entra aqui? Diferente daqui. O penoso. Então toma cuidado. Se o cara tiver com muita maldade na prova, ele pode trocar. Porque aqui existe um adicional para essas três. Já aqui ele fala que para o maior de 16 e o menor de 18, ele até pode trabalhar. Só não pode o noturno, perigoso e insalubre. Mas ele não fala o penoso.
Então, só para você tomar cuidado nessa pegadinha aí, tá? Eu não consegui... eu não consegui entender porque tá... Deixa eu desligar aqui. A Constituição Federal ou a CLT, ela estabelece que o trabalho é A CLT. Qual a CLT? CLT. A CLT fala muitas informações a respeito de penoso, insalubre, perigoso. Perigoso eu quero trabalhar ali no frentista, aquele negócio pode explodir tudo. Aí, penoso é aquele trabalho excessivo, forçado. Trabalho no canavial. Aquele trabalho, sabe, tem que forçado, o pessoal fica ali. É um trabalho duro. E é isso. Tá? Pessoal, pegou ali a possível maldade que o cara pode querer fazer uma maldade contigo? O tempo está passando. Proibição de distinção de trabalho manual, técnico, intelectual ou entre os profissionais respectivos. Agora, olha só. No parágrafo único, ele vem falando várias situações assim, ó. São assegurados a categoria dos trabalhadores domésticos, porque tudo que está no artigo 7 cabe ao trabalhador urbano e ao trabalhador rural. Mas não são todos que cabem ao trabalhador doméstico. Não são todos que cabem ao servidor público. Não são todos. Então, no parágrafo único, ele fala para a gente quais que cabem ao trabalhador doméstico. Que são esses daí. Não tem o que fazer. É ler o que cabe ao trabalhador doméstico, colocar ao lado do inciso, sei lá, doméstico, para tu saber, quando tu estiver lendo, que cabe ao trabalhador doméstico. Porque numa questão de prova, o cara pode cobrar. Não cabe ao trabalhador doméstico. Marca alternativo. E aí tu chora, né? Se você não souber, reza. É complicado, pessoal. Realmente, não tem o que fazer. Não costuma vir muito, mas se vier, no parágrafo único, ele vem dizendo pra gente os que cabem ao trabalhador doméstico. No artigo 39, parágrafo 3º, ele vem falando pra gente o que cabe pro servidor público. E a gente vai fazer uma questão agora dessa aí. Olha essa questão. Eu ainda não tinha respondido, eu esqueci de tu não, tá? Ou tinha respondido. Estava na correria hoje. Não consegui. Vou achar a questão aqui, calma aí. Olha que questão dificílima. Dificílima. Questão dificílima. Muito difícil mesmo. Questão muito difícil, profunda técnica. Pesou a mão. Faz parte do jogo. Às vezes cai fácil. Né? Marca alternativa que é a língua do Brasil, a língua do Pinimirim, língua indiana, língua portuguesa, né? Tem umas assim e tem umas assim. Olha a questão. Número 4, dos direitos sociais. Com base na Constituição Federal, assinale as alternativas que seguem relativas aos direitos sociais assegurados aos servidores públicos. Aí tu já chora, né? Porra, não lembro. Não lembro.
chateou alguma coisa e ver se vai dar certo. Assinalando V e F. Olha a questão, cara, muito difícil. Aí, primeiro parênteses, proibição de diferença de salário, de exercício de funções e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil. Aí tu não sabe se isso é para o servidor público ou não. Mas, por eliminação, tu marcaria o que aí? Proibição de diferença de salário. Isso se enquadraria para o servidor público também? Ou tem que ter para o servidor público uma diferenciação de salário por causa de idade, por causa de sexo? Então eu sou homem, sou servidor público, e aí eu vou ganhar mais que a mulher? Aí eu tenho 36 anos e sou solteiro, aí a moça que é casada ganha mais que eu porque ela é casada? Está errado, né? Então eu marcaria essa se enquadrando como servidor público. Eu iria por eliminação. 2. Assistência gratuita aos filhos independentes desde o nascimento até 5 anos de idade em creche e pré-escola. Aí já não dá. Não, a gente não viu o que está enquadrado ainda no servidor público, porque o do servidor público está aqui, ó. Alguém está com a Constituição aberta? Pode só ler o início, o caput do 39, parágrafo 3º para mim? Alguém está com a Constituição? Então, é isso. 3. Duração do trabalho normal não superior a 8 horas diárias e 44 semanais, facultada a compensação de horários e a redução de jornada. Pessoal, essa realmente... tá, o colega está aqui, vai lá. Aplica-se aos servidores públicos ocupantes de cargos expostos no artigo 7º, os incisos daí. Aí são vários incisos que ele fala no artigo 39, né? Uhum. Mas ele não cita. Tu tem que ir lá, tu tem que fazer um conjunto com o artigo 7º para anotar exatamente o que é do servidor público civil. Podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão pela natureza de cargo efetivo. Então é uma questão muito difícil, porque na verdade a gente teria que fazer um conjunto com o 39, parágrafo 3º, olhar os incisos que cabe e olhar lá no artigo 7º, que a gente acabou de ver, olhar no artigo 7º e ver se se enquadra para o servidor público civil ou não se enquadra para o servidor público civil. Então assim, é uma questão muito difícil mesmo, que a Fundatec trouxe, e assim como ela pode trazer uma questão muito difícil trabalhando o trabalhador doméstico. Que logo no parágrafo único ele traz os incisos que cabem ao trabalhador doméstico aqui, e o servidor público civil ele fala só no 39, parágrafo 3º, o que cabe ao servidor público civil. Tá bem? Então, essa questão é uma questão muito difícil, eu trouxe para vocês não deixarem ela de lado, tá? Para vocês irem, fazerem esse conjunto aqui com esse 39 parágrafo 3º, pegar os parágrafos os incisos que estão lá no parágrafo e fazer um combinado com. No meu material, vou mostrar para vocês aqui, ó. No meu material, eu já fiz isso, então eu já facilitei a vida de vocês. Mas você pode fazer isso também. Ó, no meu material, só vou mostrar para vocês aqui, ó. Olha como é que está no material. Tá aí. O servidor público civil possui 14 direitos. Aí eu coloquei os incisos que eles possuem. Assim como também eu fiz com não vale para o trabalhador doméstico, tá? Os incisos que não valem já. E para o militar só possui 6 direitos.
Aí criei aqui o mnemônico, que é o falso, D sem O. São os incisos que cabem, no caso, ao militar. Então, assim, faça essa leitura em casa, vai ali, ou no meu material, e vai na tua Constituição, e anote ao lado exatamente o que cabe para o doméstico, e vai também ali no meu material e bota do lado o que cabe ao servidor público civil. E assim tu vai gravar realmente as questões e para você não cair talvez numa pegadinha aí, numa maldade de uma banca desse tamanho aí. Valeu, pessoal? Ficamos por aqui no